Olá, amigo internauta da TV das Artes. Falamos ao vivo do auditório da ACISI, que é a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu das Artes. Nós estamos iniciando essa semana conversando com os candidatos a prefeito de Embu das Artes. Esse encontro é uma realização da associação e partiu de um encontro anterior com os empresários que apresentaram as suas demandas, as suas preocupações com o desenvolvimento da cidade. Essas demandas foram transformadas em perguntas que serão feitas aos candidatos durante esta semana. Nós já recebemos hoje o candidato Nivaldo Orlandi, também o candidato Toninho Serapião. O terceiro candidato a participar conosco é o candidato Pedro Valdir, que já está aqui ao meu lado. Eu ressalto ainda que todos os candidatos foram convidados, todos confirmaram a participação, apenas o candidato Ney Santos, através de sua assessoria, informou que não tem interesse em participar do encontro. Eu quero convidar o senhor Hilman Albrecht, que é vice-presidente da indústria da ACISI, a fazer a primeira pergunta. O candidato terá sempre 4 minutos para responder. A primeira pergunta é uma pergunta padrão feita a todos os candidatos. Depois as perguntas serão sorteadas e o candidato terá ainda um tempo final para as suas últimas considerações. Então vamos começar o nosso papo com o candidato Pedro Valdir. Eu peço ao senhor Hilman, portanto, que faça a primeira pergunta ao candidato. Candidato Pedro Valdir, a nossa pergunta é: por que o senhor pretende ser prefeito da cidade de Embu das Artes? Primeiramente, quero desejar boa noite a todas que estão na plateia. Quero agradecer a CISI, a TV de Embu também TV das Artes por ter nos convidado para esse debate. Agradecer ali o Batista, presidente da CISI, agradecer o Hilman, vice-presidente. E falar, a política é uma questão necessária em qualquer sociedade. Quando eu decidi sair candidato a prefeito, foi para estabelecer um trabalho. A história minha política é desde 78. Eu comecei a fazer política em 1978. O meu primeiro candidato que eu apoiei junto com meu pai foi o Fernando Henrique Cardoso para senador. Me lembro, na época até, que nós perdemos a eleição, porque na época era a ditadura militar, a Arena tinha um candidato, que é o Cláudio Lembo, que hoje em dia é membro do meu partido, e o Fernando Henrique e o Montoro saiu candidato. Meu pai fez um trabalho para o segundo candidato do MDB, na época que nós éramos contra a ditadura militar, e tivemos mais votos. Desde aquela época, meu pai me ensinou que a gestão pública e a política vêm ao encontro da sociedade. Para você dinamizar a sociedade, você precisa participar da política. Então, desde aquele tempo, eu participo de política. Além disso, meu pai e minha mãe sempre fizeram trabalho social. Muitos e muitos anos. A política é uma questão que engloba a questão da administração pública, que dinamiza a economia, que dinamiza a empresa. Um bom gestor público pode trazer emprego para a sociedade, melhor educação, qualificação. Por isso, nós decidimos fazer uma proposta para a melhora da gestão pública. Por isso que eu decidi ser candidato a prefeito. Além disso, todos sabem que eu sou vereador. Vereador foi um passo importante na política de Embu, porque nós conhecemos todas as questões orçamentárias e como é que funciona o executivo. Dali para lá, o nosso agrupamento quis dar uma alternativa de poder aqui no município de Embu das Artes. Porque, geralmente, é um grupo único que sempre sai candidato aqui. Então, nós queremos dar mais uma alternativa com mais uma candidatura. Por isso, decidimos sair candidato a prefeito no município de Embu das Artes. Candidato, o senhor ainda tem um tempo disponível, se o senhor quiser comentar alguma outra questão, por favor, aproveite aí o seu tempo. A questão é mais programa de governo. Nós estamos fazendo nossa campanha através do nosso programa de governo. Não estamos interessados em atacar X, Y, Z. Apesar de ser, em vez de quando, atacado. Mas a nossa questão política, nós vamos mostrar que através de um bom programa de governo e também convênio com as PPP, dá para se tirar um município da situação que se encontra. Melhora muito. Apesar de que eu acho que esse governo aqui fez algumas parcerias, mas não tanto quanto deveria fazer com as PPP, parceria público-privada. Então, nessa questão,
que estamos aqui com empresários, os empresários sabem que eles podem ajudar muito com a parceria público-privada. Agradeço ao candidato Pedro Valdir, que está participando conosco. É o terceiro candidato que nós recebemos aqui na Associação Comercial, Industrial e Serviços de Embu durante essa semana. Nós ainda teremos na quarta-feira e também na sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Você acompanha tudo aí no site da tvdasartes.com.br. Agora vamos passar para as perguntas sorteadas. Candidato, peço que o senhor escolha um dos envelopes que estão postados aqui na mesa. E o nosso vice-presidente da indústria, senhor Hillman, fará novamente a pergunta. Eu ressalto que o candidato tem 4 minutos para a sua resposta. O tema levantado será plano diretor. Qual sua visão sobre o plano diretor da cidade de Embu das Artes? Eu sempre digo que o plano diretor de Embu das Artes deu um avanço na cidade. Apesar que precisamos de mais audiência pública para modificar, porque vários setores reclamam que não foram ouvidos. Nós vamos fazer mais audiência pública para que eles sejam, principalmente o pessoal que mexe com a questão do meio ambiente. Nós vamos ouvi-los, mas em si o plano diretor trouxe o dinamismo aqui para a cidade. E precisava, por quê? O Rodanel fez nós sermos um centro logístico. Então, logicamente, as empresas viriam para cá para trabalhar com logística, precisava ser adequado o plano diretor. E foi adequado. Com umas regiões, fazendo o corredor industrial, apesar de não ter terminado, parece que não teve verba para isso, né, segundo o governo atual. Temos que dinamizar essa questão e ver se esse corredor industrial dá para se fazer alguma coisa com a parceria também pública-privada, ver se dá para trazer questões, por exemplo, como um bolsão aqui para que os caminhões só transitem aqui no horário da noite, principalmente do outro lado da BR, não nesse lado que tem a questão aí para desmatar. Então, o plano diretor aqui, eu achei um avanço feito pelo governo atual. Acho que dá para melhorar, porque existem reclamações onde pode ser feito adequações. Por exemplo, uma das grandes falhas, na minha opinião, que tem aqui na Prefeitura de Embu das Artes é a questão de certidão de uso e ocupação do solo. Às vezes vem aqui um empresário do ramo de construção civil e a certidão de uso e ocupação do solo aqui, nossa, fala uma coisa, que se pode construir prédio de 6 andares. A CETESB pega e embarga. Geralmente esse empresário, ele usa a certidão municipal, ele não procura a certidão estadual, porque a certidão municipal tinha que estar adequada com a estadual. Mas aqui no município de Embu das Artes, infelizmente, não está ocorrendo isso. Tem muitos colegas que eu trabalho no ramo também de construção civil, que vieram aqui comprar o terreno e foram prejudicados por essas questões, por essa questão específica. Então nós temos que readequar essa questão. É uma das falhas desse plano diretor, e também que não foi ouvido, então, o setor da construção civil para ser feito isso. Então, na realidade, eu acho que o plano diretor aqui no município de Embu das Artes deu um avanço setorizando as 10 áreas, fazendo com que certas áreas se desenvolvam, apesar de ter a questão de que a CETESB dá uma outra adequação, e às vezes a gente fala... Às vezes as pessoas falam, vou comprar um terreno, por exemplo, lá do lado do Santo Eduardo. Chega lá na hora, não dá para fazer. O que se pretendia, porque a prefeitura às vezes carimba uma planta, chega na hora da execução da planta, a CETESB embarga, que a CETESB embargou, como é um órgão superior ao municipal, você não constrói. E as questões também que tem que ser discutido melhor com os ambientalistas. Porque tem a parte aqui verde, de 70% aqui, que é a área de proteção de manancial do Guarapiranga, que precisa ser estudado, feita audiência pública e parcerias, junto com o governo estadual, para ver se adequa essas questões. Obrigado, candidato Pedro Valdir, que participa conosco da semana de encontro com os candidatos a prefeito de Embu das Artes. Eu lembro a você, internauta, que a participação de cada candidato ficará disponível no site da TV das Artes para que você possa consultar posteriormente, compartilhar com seus amigos, estar bem informado em relação às propostas dos candidatos. Eu gostaria de pedir ao
candidato Pedro Valdir, que faça o sorteio da segunda pergunta. Passe, por favor. Não, já esgotou o tempo. Eu peço que o senhor Hillmann faça, por favor, a pergunta ao candidato, que tem 4 minutos para a resposta. O tema agora é mobilidade urbana. Qual sua proposta para a melhoria de transporte público, acessibilidade e transporte de carga? Bom, a questão de mobilidade urbana, aqui no município de Embu das Artes, tem 2 aspectos que têm que ser levados em consideração. Primeiro, incentivar a questão da carona aqui no município de Embu das Artes. Segundo, colocar um horário fixo para transporte de mercadoria à noite. Terceiro, fazer também audiência pública e conseguir debater com a sociedade quais os caminhos que podem ser feitos para a mobilidade urbana aqui no município. Aqui tem muitas ruas que são de terras que poderia interligar um bairro ao outro. Você pega ali, por exemplo, perto da avenida da rua Rosana, ali no Marajoara, tem uma rua de terra que ligaria, por exemplo, aqui o Engenho Velho lá com a BR e desafogaria o trânsito, como tem várias áreas que dá para se fazer isso. As questões também aqui de asfalto de rua tem que ser recapeado aqui, porque isso também está trazendo muita dificuldade para as pessoas que têm veículo aqui no município de Embu das Artes. E também fazer debates e trazer técnicos realmente que mexam com transportes. Aqui no município eu não vejo assim uma ação pública com técnico mesmo que mexa com a questão de mobilidade urbana. Nós estamos querendo trazer técnicos que são especialistas com isso, principalmente engenheiros de transporte, para que verifique na cidade quais as possibilidades para desafogar a questão aqui do trânsito aqui no município. A mobilidade urbana aqui deve ter muitos problemas com a questão dos galpões, apesar que todos nós aqui, eu sou empresário também. Por quê? Porque as nossas ruas aqui não tem a questão de uma estrutura larga para ficar tendo caminhão direto. Precisa se estabelecer um horário, principalmente noturno. E é que nem eu falo, o município vai crescer muito com logística, e nós temos que pensar na questão da mobilidade urbana, porque ela é um tema específico que tem que se desenrolar aqui no município de Embu das Artes. O candidato ainda tem... Eu vou parar aqui o tempo. O candidato ainda tem 1 minuto e meio, e anteriormente, fazendo justiça ao candidato, havia 20 segundos ainda. Então, se a diretoria da CISI concordar, nós podemos computar esse tempo ao final, nas considerações finais. Todos concordam? Está de acordo? Ok. Então, está aprovada essa proposta. Portanto, vamos passar agora para a próxima pergunta. E o tempo que ficou excedente será computado, então, para a participação final do candidato. O senhor Hillmann, por favor, vai fazer a próxima pergunta. O tema é corredor empresarial. Como você mesmo, Pedro Valdir, disse, corredor industrial, nós não temos corredor industrial, é corredor empresarial. E saiu novamente um tema do plano diretor. Aprovado o plano diretor e já em fase de implantação, qual a sua posição desse plano? Eu sou a favor do corredor empresarial. Não posso falar industrial? Empresarial. Porque eu acho que também tem um fator aqui que é mesclado. A questão ambiental dá para se resolver com a questão empresarial. Mesmo porque os empresários que estão vindo para cá, eles estão deixando uma área verde intocável. Então, esse corredor empresarial é um corredor importante para o município. Apesar de que eu acho, pelo que eu vi, um orçamento de uma ponte que é para ser feita aqui por 4 milhões, pelo que os engenheiros que fazem o meu plano de governo, o nosso plano de governo do nosso pessoal, está falando que com esse valor não se consegue fazer aquela ponte.
Eu tenho o engenheiro Cláudio Dias, que é um especialista nessa questão de mobilidade urbana. O orçamento está completamente fora da realidade. O que foi desenhado para fazer esse corredor a nível de ponte não dá para se realizar. Então tem que se ter alternativas para que ele seja efetivamente colocado em funcionamento. Eu sou a favor do corredor empresarial, porque traz emprego para a cidade de Embu das Artes precisa de emprego. Podemos negociar com as empresas que estão vindo para cá a questão de qualificação de mão de obra através do Senac e também aqui da própria CISI, porque o nosso município é muito carente. E às vezes as pessoas falam para mim, muitos colegas empresários falam que aqui, às vezes ele não contrata a mão de obra municipal por falta de qualificação. Eu acho que as empresas que estão vindo têm que dar essa contrapartida para o município. Qualificar a mão de obra do nosso município para que ele possa trabalhar também nas empresas aqui do nosso município. Porque realmente o empresário quer uma mão de obra qualificada. Então, esse corredor industrial, se realmente sendo colocado em funcionamento, ele traz só benefício para a nossa cidade. Então, eu sou completamente a favor. Candidato Pedro Valdir está participando conosco do encontro com os candidatos a prefeito de Embu. Eu informo também que o candidato terminou a sua resposta ainda com um tempo de crédito, que será, então, portanto, direcionado para o final, em que até poderá ser feita uma pergunta a mais pelo nosso vice-presidente da indústria. O senhor Hillmann agora fará a pergunta restante, que ele já pegou o último envelope das perguntas sorteadas, a última pergunta que restou. Não, essa pergunta não será feita. Ele já fez as 3 perguntas. Não, eu quero retomar um assunto, pode ser? Pois não, senhor Hillmann, peço que o senhor faça então a próxima pergunta ao candidato, que tem 4 minutos para a sua resposta. Não, na verdade agora seriam as considerações finais, ele teria os 4 minutos e mais o tempo que... Eu só queria retomar, então, como ele começou a responder sobre o plano diretor, e eu queria lembrar que na segunda-feira que vem vai ter uma audiência pública na Câmara Municipal para a revisão do plano diretor, ou praticamente aprovar algumas propostas que o Executivo fez. A toque de caixa no final de mandato, talvez me parece um pouco estranho, mas eu gostaria que o senhor complementasse as questões do corredor, juntamente com essa audiência pública que já vai estar para referendar na segunda-feira que vem. Olha, quanto ao corredor, caso eleito 55 PSD, nós iremos fazer audiência pública, iremos chamar os empresários para se conversar. Atualmente, o governo acertou em algumas coisas, em outras ele deixou a desejar. Por exemplo, esse corredor empresarial já era para estar em funcionamento. E não está em funcionamento. Corte de verbas, nós que somos empresários sabemos que a nossa arrecadação também diminuiu. Só posso falar efetivamente da minha parte, enquanto executivo, a partir do ano que vem, caso eu ganhe a eleição. Ganhando a eleição, me comprometo aqui com os empresários de fazer uma audiência pública, que eu acho que esse corredor é de total interesse dos empresários da cidade. Então, me comprometo a fazer audiência pública, ver realmente como é que está a situação lá e colocar para a população e a população decidir através de audiência pública. Quanto à questão dessa audiência pública que foi feita pelo atual governo, chamado para a Câmara, é só uma questão da área de interesse social. As áreas de interesse social aqui foi feito para aqueles empreendimentos onde coubesse na Minha Casa Minha Vida de 0 a 3. Ou seja, a pessoa ganhava até R$ 1.600 e poderia comprar um apartamento, porque é subsidiado pela Caixa, mais pelo CDHU com tanto, só que ele foi extinto. Ou seja, esse programa não tem mais dinheiro. Então, o que o governo atual está fazendo? Ele fez uma reunião, por exemplo, comigo, eu conversei com o Chico, nós, vereadores, conversamos com o governo do Chico Brito, e ele precisa fazer uma adequação para que
a faixa passe para outra, para que o empresário possa vir aqui e construir realmente a questão da Minha Casa e Minha Vida. Então, foi uma coisa, por exemplo, com o vereador Pedro Valdir, que eu sou vereador, foi conversado, foi colocado. Acho que esse é um dos acertos do governo. Eu, Pedro Valdir, mesmo, como eu conversei, vi o que ele estava, qual a necessidade que ele está tendo, eu mesmo concordo com essa questão. Então, na realidade, isso foi discutido com os vereadores. Às vezes a população pensa que nós vamos lá na Câmara e não sabemos o que está sendo votado, mas eu vou falar para vocês, tudo que é colocado na Câmara é discutido com o governo, antes, e com os advogados também lá da própria Câmara Municipal, com os advogados do governo. Se tiver alguma emenda que é para colocar, ou seja, modificar o projeto, é feito. Eu falo para você, eu tive projetos meus que foram vetados pelo governo, eu tive projetos meus que foram votados contra pela maioria dos meus colegas de Câmara. Os projetos que o governo tem, que é a favor da população, eu, vereador Pedro Valdir, atualmente, eu voto a favor. Esse é um projeto que eu voto a favor, que foi discutido, foi falado, foi colocado para todos os vereadores entenderem para que serve esse projeto. Eu acho que é um bom projeto e eu já me falo desde já declaro o meu voto, eu sou a favor. Tá, ok, obrigado. Candidato Pedro Valdir, que com essa resposta esgota o tempo excedente, a fim de que nós tenhamos 20 minutos para cada candidato. Peço que o senhor agora, aproveitando os 4 minutos finais, faça as suas considerações finais. Minhas considerações finais é agradecer novamente a CISI aqui pela oportunidade. Acho que os empresários da cidade devem fazer isso, devem saber o que nós, que somos candidatos a prefeito, estamos propondo para a cidade. Quero agradecer aqui ao meu grande vice, o gestor na área de saúde, o cardiologista Jânio, que está aqui também na plateia, que é um grande gestor na área da saúde. Falar que a saúde, nós queremos acabar com a terceirização, não somos contra a terceirização, mas a terceirização na área da saúde aqui do município está muito ruim. 60% da verba é gasta com essa administração que não está contento, a população está reclamando muito. Falar que na área da saúde nós melhoraremos os atendimentos que existem. Não adianta ficar pensando em construir não sei o que lá, se você tem vários e vários. Você tem você tem pronto-socorro, você tem posto de saúde, esse tem que funcionar. Não adianta ficar aqui mentindo para a população que vai ser construído um hospital, porque nós não temos o dinheiro para se construir um hospital. Nossa arrecadação foi 612 milhões, desceu, do ano que vem vai descer para 540, 548. Não adianta ficar colocando na cabeça da população coisas que não existem. Isso a nossa coligação, o nosso agrupamento político não fará. Então, o nosso plano é dentro da realidade. Nós não ficamos inventando contos da carochinha. É isso então, meus telespectadores. Muito obrigado e boa noite. Muito bem. Queremos agradecer aqui a presença de todos no auditório da CISI. Quero agradecer também aos colegas da imprensa, ao Ratinho, do jornal Ratual, ao Omaro, do jornal Hora Exata, que acompanharam aqui conosco, mais esse candidato aqui expondo as suas ideias. Nós já recebemos hoje os candidatos Nivaldo Orlandi e também o candidato Toninho Serapião. Eu já convido a todos para na próxima quarta-feira, dia 14 de setembro, a partir das 18 horas, nós receberemos aqui ainda os candidatos Dr. Almir e o Juninho, candidato aí pelo PSOL, na quarta-feira. E na sexta-feira, fechando o encontro com os candidatos, teremos a partir também das 18 horas o candidato Geraldo Cruz. Como nós já frisamos, o candidato Ney Santos é o único que não confirmou, não se manifestou sem interesse de participar do nosso encontro com os candidatos. É a CISI participando aqui das eleições 2016. E a TV das Artes, a parceira nesse projeto, levando até você, internauta,
as informações para que você possa votar com consciência. Agradeço aí a sua companhia. Até a próxima.